Bom dia a todos, sejam bem-vindos nessa manhã chuvosa, né? Hoje o coro está meio baixo, mas vamos dar seguimento aí aos trabalhos. Meu nome é Rodrigo, todo mundo já me conhece, eu acho. A gente está aqui hoje para fazer mais um treinamento, uma palestra que vai culminar na revisão do plano diretor, na abertura da revisão do plano diretor em 2020, né? Já aconteceram várias outras aí, hoje é a 7ª. Já tivemos vários temas e hoje o tema é sustentabilidade. Então hoje a gente trouxe a Heloísa está me corrigindo, é a 8ª palestra. Hoje a gente trouxe o Luiz, que ele é advogado, trabalha no Sim Catarina, e ele vai fazer essa apresentação hoje para a gente. Vou passar agora a palavra para ele e que tenhamos uma boa manhã de trabalho. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos, tudo bem? Prazer, meu nome é Luiz Felipe, eu sou advogado, eu não sei onde é que fica melhor aqui, não tem questão da câmera. Eu sou advogado, sou membro do... Para cá? Melhor? Não. Eu sou membro do Conselho, membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB, membro do Colegiado Estadual de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental também, do CONSEMA. E hoje a gente vem falar um pouco, fazer uma troca de experiência com vocês para a futura revisão do plano diretor. Em 2017 eu comecei no Sim Catarina levando a questão do planejamento urbano ao Sim Catarina e também aos municípios consorciados. E naquele momento a gente conseguiu identificar que o planejamento urbano, a gente tem que trabalhar com planejamento urbano, mas também com capacitação dos atores e aqueles agentes que vão trabalhar na revisão do plano diretor. Então, quando a gente trabalha na revisão dos planos diretores aos nossos municípios consorciados, a gente faz isso que o município de Antônio Carlos está fazendo. A gente faz uma capacitação daqueles atores que estão envolvidos no processo, para daí a gente conseguir ter um nivelamento de entendimento e também de diretriz, como é que a gente vai trabalhar, para assim depois a gente começar então todo esse processo participativo, todo esse processo de construção, essa diretriz que a gente vai traçar para o município. Então, gostaria de agradecer também a presença e o convite do município, né, a nossa querida arquiteta Heloísa ali, e colega Heloísa, pelo convite. E é uma honra também o Sim Catarina estar trabalhando com vocês nisso e poder passar um pouco do nosso conhecimento nessa manhã. Então, eu pensei, né, a gente conversar um pouco então sobre o que é sustentabilidade, de onde é que vem o conceito de sustentabilidade. A gente fala um pouco sobre as agendas da ONU, como é que a ONU trabalha, essa organização mundial. E depois daí a gente entra no segundo momento sobre a questão de cidades sustentáveis, como é que a gente pode planejar, o que a nova agenda urbana traz, qual que é os conceitos que ela traz, como é que vai ser a aplicação, como é que pode ser a aplicação nisso no município. Bom, mas para a gente começar então, o que é desenvolvimento sustentável? O que é sustentabilidade? Por que a gente trabalhar com esse conceito? Por que trabalhar com essa diretriz de desenvolvimento sustentável? Ao longo do tempo, a gente vem visualizando, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, que a sustentabilidade, tanto econômica como social e como ambiental, é importante para o nosso desenvolvimento. Então, a ONU traz um conceito dizendo justamente isso. O desenvolvimento sustentável é a gente poder utilizar do nosso planeta nesse momento sem afetar a subsistência da futura geração. Então a gente trabalha com sustentabilidade. A sustentabilidade é justamente isso. O desenvolver com sustentabilidade. Desenvolver de forma a não agredir o meio ambiente, conseguir trabalhar de forma igualitária, trazer a igualdade aos setores e os vulneráveis, às pessoas vulneráveis, e trabalhar também com a questão tanto econômica como social e também como ambiental. É uma troca, tá, gente? Vamos conversando. Se precisar parar, voltar, a gente vai adequando isso no nosso sistema. E como ponderar isso, a urbanização das cidades? Como ponderar as dimensões de sustentabilidade com o crescimento e urbanização da cidade? A ONU ela trabalha com a seguinte forma: ela trabalha com agendas, ela trabalha com declarações, trabalha com acordos e também com relatórios. Então hoje a gente vai abordar a Agenda 2030, que não uma pequena correção, não é a Agenda 2030, não, é a Agenda 2030, que é para o ano de 2030 e não 2030, e a nova Agenda Urbana. A gente vai trazer também a declaração de Sandy, que ela fala um pouco sobre riscos de desastres naturais, que foi uma declaração feita no Japão,
O Acordo de Paris, né, que já traz junto ao ODS 15 a questão e ao ODS 13 a questão de clima, né, a diminuição da temperatura do planeta. E daí a gente fala sobre o relatório de desenvolvimento sustentável, que vai ser apresentado entre o dia 24 e 25 em Nova York, que vai ser o primeiro relatório feito pela ONU sobre a questão de desenvolvimento sustentável. E já saiu um spoiler aí que Portugal está na frente, né, está em primeiro lugar nesse ranking, porque justamente pela forma de energia renováveis que eles vêm trazendo. Então, para a gente falar sobre a dimensão de sustentabilidade, a gente tem que entender que não é uma coisa nova. As dimensões de sustentabilidade, elas nascem em 1972 com o relatório para a Conferência Mundial de Meio Ambiente lá de Estocolmo. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso de especialização pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em Brasília. E era sobre desenvolvimento local e sobre os ODS. Foi a primeira turma a falar sobre isso. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que é esse negócio desses ODS? O que é essa agenda da ONU? Não tinha visto isso, não tinha tido o prazer de ter esse conhecimento sobre essa matéria. E quando eles começaram a falar, não, mas já veio um entendimento que vem lá de 1972, que falava sobre a sustentabilidade, Sanches já trazia isso em seu relatório para a Conferência de Estocolmo, eu consegui ligar, lá atrás o pessoal já estava entendendo o que era a sustentabilidade e tentando trazer isso para dentro do nosso conceito. Então, em 1972, nessa Conferência de Estocolmo, traz-se o relatório com as 3 dimensões de sustentabilidade, que é a dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão social. O econômico traz uma questão da pobreza, erradicação da pobreza, e também a questão de viabilidade econômica do negócio. Quando a gente fala sobre, eu vou abrir um negócio em Antônio Carlos, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma viabilidade econômica. Isso não deixa de ser uma sustentabilidade do negócio. Eu vou ver se existe a viabilidade econômica de eu montar esse negócio em Antônio Carlos, e se houver a viabilidade, porque eu sei que ele vai se sustentar e provavelmente vai dar um lucro, eu vou ter essa sustentabilidade desse meu negócio. A questão ambiental é justamente essa, a gente conseguir usufruir do meio ambiente sem afetar ele, de forma que as futuras gerações não possam usufruir. O nosso artigo 225 da Constituição Federal, que fala sobre o meio ambiente, ele já traz isso, que o meio ambiente é para a nossa geração e para as futuras gerações. E a questão social é sobre a equidade da pessoa. Eu consegui trazer oportunidade para os vulneráveis, para os atores e indivíduos vulneráveis, a vincular, a trazer eles para a nossa realidade e também conseguir vincular nossas políticas de modo geral. Eu falo sobre um pouco sobre o que é cada item. E a gente então entra nas agendas que vão orientar o nosso desenvolvimento sustentável das cidades. A gente não pode falar hoje em plano diretor, em políticas de desenvolvimento urbana, sem falar nessas 2 agendas. A gente tem que falar sobre a Agenda 2030, a Agenda 2030, porque ela vai trazer reflexos para todos os itens do nosso plano diretor. A gente vai falar aqui sobre bem-estar, sobre a erradicação da pobreza, sobre igualdade, e isso deve ser abordado também no plano diretor, que é o mecanismo que eu acredito para o planejamento urbano, o planejamento do município mais importante. Porque ele vincula o PPA, a LDO, ele vai vincular todos os planos municipais envolvidos nessa questão. O plano municipal de educação vai ter base também nisso. O plano municipal de saúde vai ter a base nesse conceito, que vai também ser disposto pelo plano diretor. A nova agenda urbana, né, que foi realizada em Quito, em 2016, ela já traz daí a questão mais voltada à cidade mesmo. Como é que eu vou tornar a cidade sustentável, como é que eu vou tornar a cidade igualitária, como é que eu vou conseguir trazer os indivíduos de vulnerabilidade para dentro da sociedade e como é que eu vou formar políticas que eu possa envolver a todos os indivíduos. Gente, eu falo um pouco rápido, tá? Então, Heloísa, se eu estiver falando um pouco rápido, tu me avisa. Mais devagar? Ah, tá bom. É um mané misturado com gaúcho, daí a gente vai... Bom, e como é que nasce isso? A Agenda 21, lá na virada do século, ela traz os ODMs. Né? Os ODMs eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Com esse formato, ela vem com a principal vinculação, né, entre a questão social.
Ela traz a vinculação do nosso... A gente viu que a gente tem 3 dimensões, né? O ambiental, o social e o econômico. Ela traz mais uma questão social. Ela é voltada mais aos indivíduos da sociedade, né? E não tanto a parte ambiental. E isso começa em 2000, né? Em 2012 a gente já tem a Rio+20, que fala sobre o meio ambiente, que traz essa questão de meio ambiente na Conferência Mundial de Meio Ambiente. E depois, em 2015, nasce a Agenda 2030, os ODS. Por quê? Porque a vigência dos ODMs ficava até 2015. Então, em janeiro de 2015, começou-se, 1º de janeiro de 2016, iniciou-se então a Agenda 2030. Agora eu vou falar com cada um sobre elas. Então, lá em 90, quando começou a discussão sobre essa Agenda 21, ela começa com uma visão de mais voltada para questões sociais, por muita influência da África, todos aqueles problemas que a gente vê social da África e a desigualdade naquele país e também no continente. Então, os ODMs vêm mais na base da questão social. Então, fala sobre acabar com a pobreza, também tem questão de educação, também tem a questão pouca questão de meio ambiente que vem trazida, a melhoria da saúde das gestantes, e ele traz, como eu disse, mais essa questão social. Já em 2012, com a Rio+20, que já foi então derivada daquela de Estocolmo, que foi em 1972, depois a gente teve a Rio 92 e a gente tem a Rio+20, que foi realizada em 2012. Então, nesse momento da Rio+20, começa a vincular... Não, peraí. Por que a gente tem uma agenda vinculada à questão social e também econômica? Começa a vir a parte econômica. E eu tenho uma ação voltada ao meio ambiente. Por que elas não estão andando junto? Elas estão em paralelo. Elas não estavam andando junto. Então, eu tinha que pesquisar. É que nem você fazer uma consulta de viabilidade ou fazer uma análise do plano diretor. Eu tenho que procurar aqui e eu tenho que procurar lá, para conseguir identificar. Eles ali não, eles conseguiram... Daí, a partir desse momento, há uma discussão. Por que não juntar as duas? Por que a gente não tem uma agenda só que vincule o meio ambiente, a questão social e a questão econômica? Então, no início ali de 2012, em 2013 e 2014, começa então a se desenvolver, monta-se um grupo de trabalho para começar a desenvolver então essa nova agenda que vai ser aprovada em 2015 e entrar em vigência em 2016. Então, ela nasce dessa necessidade de você juntar a questão econômica com a questão também social e ambiental. Como é que ela era feita? Foi feita de forma mais participativa do que aquela ODM que foi formada lá em 2000. Ela é composta por 70 países, né? E que no final de 2014 finaliza esse relatório. E daí é entregue para a conferência da ONU para ser aprovado. Quais são os eixos, então, estratégicos da agenda? A agenda traz 5 eixos estratégicos, né? Ela fala sobre pessoas, planeta, a prosperidade, a paz e a parceria. O que eu acho mais interessante da agenda é justamente a questão da parceria. A agenda consegue entender que tanto órgãos estatais, né, que eles chamam de governo subnacional, governo nacional, que ele não vai conseguir implementar essa agenda sem ter parcerias. Então ele cria, depois logo à frente a gente vai ver, mas ele cria um mecanismo, ele cria um objetivo apenas para isso, apenas para conseguir formar parcerias e conseguir implementar esses objetivos que vêm a ser desenvolvidos. Então, na verdade, essa é uma vinculação quase do triângulo da sustentabilidade, né? Porque daí tem a questão de inclusão social, a sustentabilidade ambiental e também o desenvolvimento econômico. Então, esses são os eixos básicos da agenda. Os princípios da agenda é a universalidade, a integração, e também tem um conceito que vem dos ODMs, que é a questão de não deixar ninguém para trás. Então, a agenda traz esse conceito de igualdade, né? Não vamos deixar ninguém para trás. E isso é feito através das metas e parcerias que a gente vai tornar para conseguir aplicar essa agenda.
Bom, quem trabalha no setor público sabe como é que a gente forma um plano municipal. Então a gente vai ter um objetivo, a gente vai ter metas, a gente vai ter programas, a gente vai ter projetos e a gente vai ter ações. E a agenda traz justamente isso. A agenda ela é basicamente formalizada sim pelos 17 ODS, porque são os 17 objetivos que a agenda traz. Então, a agenda é formada, é estruturada por objetivos, por metas e por indicadores. Então, o triângulo traz ali que os objetivos seriam a visão e princípios que a agenda traz. A parte em vermelho traz o acompanhamento e a revisão de como seria como é que seria essa análise de aplicabilidade, e daí também as formas de implementação. E o resultado disso, o resultado dessa análise são os ODS. Geralmente quando a gente fala sobre plano municipal, a gente fala sobre a questão de resultados, para ver se está atingindo ou não. Então, os indicadores dos ODS, eles trazem justamente isso. Eu estou conseguindo atingir ou não. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele agora. Então, nos ODS, a gente traz 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores até o presente momento. Os indicadores ficam variando porque não é todos os ODS que têm os indicadores e como é que a gente vai conseguir analisar essa questão de resultado. A CNM e a FECAM, elas vêm trabalhando com um aplicativo, com uma plataforma que a gente consegue visualizar esses indicadores. A CNM usa a Mandala como indicador dos ODS. O IBGE também já tem um indicador dos ODS, porque na verdade o IBGE foi o órgão responsável por introduzir os ODS no país e como é que a gente conseguiria aplicar e também como é que a gente conseguiria elaborar esses indicadores. E a FECAM, no site da FECAM também tem os indicadores de sustentabilidade dos municípios catarinenses. Então, através desse conceito, através desses indicadores, que a gente vai ver como é que a gente está cumprindo cada meta e se a gente está conseguindo alcançar cada meta e qual que é a graduação desse resultado. Então, para finalizar essa parte introdutória, a gente vê então que nos ODMs a gente tem na verdade dois momentos, né? Até 2015, antes de 2015, a gente vinha com um foco com os ODMs, com o foco na dimensão social e também com o foco na questão da sustentabilidade com as conferências com a Rio+20, né? Então, depois disso, a gente começa a ter uma holística sobre o conceito unitário dessas três dimensões. Então, através da Agenda 2030, a gente traz um holístico e junta, então, essas três dimensões de sustentabilidade. E como é que se encaixam, então, os ODS? Como é que vem? Como é que é formado? Bom, a gente vive no meio ambiente, né? A nossa subsistência é através do meio ambiente. Por isso que ele é a base dessa pirâmide. Então, primeiro a gente vê o meio ambiente, depois a gente vê o caráter social que deriva desse meio ambiente, a parte econômica, e daí lá em cima o ODS 17. O ODS 17 que é esse ODS de parcerias, né, para a implementação da agenda. Hoje eu não consigo mais falar em políticas públicas sem a gente conseguir falar sobre os ODS, sobre a agenda. Então, essa agenda mundial, ela vem tentar universalizar entendimentos daquilo que alguns especialistas trabalharam de forma participativa e como isso vai ser abordado também no plano diretor. O plano diretor vai ser feita uma discussão, vai ser analisado pela maioria, por uma questão participativa e também por uma questão mais técnica, o qual que vai ser o melhor para a cidade de Antônio Carlos. E, consequentemente, isso vai ser aplicado. Ele possui uma forma vinculante. A agenda não possui uma forma vinculante. Ela não trabalha de forma vinculante com as políticas nacionais. Ela é apenas uma política de entendimento global de como é que deveria ser aplicado isso. Como é que deveriam ser aplicadas essas diretrizes para o desenvolvimento dos órgãos. Então, eu não posso falar apenas de um ODS sozinho. Eu tenho que falar deles como uma união. Eu não posso falar de emprego e renda sem falar também da questão da erradicação da pobreza. Eu não posso falar de agricultura, falar de clima, falar de sustentabilidade, de consumo sustentável, sem falar da saúde e bem-estar. Eu não posso falar também de saneamento sem falar da saúde. Todos eles vão se vincular.
a água potável, o saneamento básico, a universalização do tratamento de esgoto. E isso é uma vinculação de todos esses itens. A agenda é muito extensa, ela é muito grande, é um pouco desgastante, é um pouco massivo o entendimento disso, mas o que eu quero trazer para vocês é conseguir visualizar que essa agenda é plausível e já vem sendo aplicada no município de Antônio Carlos. Tá? A gente tem uma dinâmica depois que a gente vai fazer, que é justamente a localização dos ODS dentro do PPA municipal. Eu já fiz uma prévia ali. Existem muitos programas estabelecidos no PPA municipal, que vai até 2021, que já estão vinculados aos ODS. Ah, mas e as metas? Não, o PPA, o seu programa está vinculado aos ODS. Depois as metas a gente consegue ver, identificar em cada ação que é realizada dentro do PPA municipal. Então isso é um conceito que vai ser muito visto a partir desse momento, e já está sendo visto há algum tempo, essa vinculação de todos, o plano diretor, provavelmente o plano diretor vai estar vinculado sim aos ODS, vinculado à nova agenda urbana. O plano municipal de educação, quando for revisado, vai também estar provavelmente vinculado a isso, porque na verdade o plano municipal ele já executa, só que a gente não sabe que ele está executando já metas dos ODS. Então, mas eu vou começar com eles para a gente daí conseguir vincular. O ODS 1, então, ele fala sobre erradicação da pobreza, né? E qual que é o objetivo dele? Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Então, eu fiz, ele possui 8 metas, esse ODS. Eu fiz apenas um apontamento de alguns itens que eu acho mais importante, que é uma questão, que é a questão de diminuição da vulnerabilidade social, né, que após a nossa Constituição de 88, a gente vem trabalhando fortemente nisso, nessa questão de igualdade social e tentar tirar os indivíduos da situação de vulnerabilidade social, que através de programas realizados ali sobre o Fome Zero, a política de assistencialismo que foi desenvolvida lá pelo governo do Fernando Henrique, que vem vindo ao longo dos governos sucessores, que vem trazendo essa parte de assistencialismo, mas também para manter e tentar tirar essas pessoas desse nível de pobreza. A igualdade de direito econômico também, porque ele tenta introduzir no mercado de trabalho esses indivíduos, né? Então eu dou oportunidade, eu dou o Vale Gás à família, eu dou o Bolsa Família para aqueles indivíduos, para tentar trazer eles para o mercado de trabalho, para não precisar ficar cuidando do filho em casa, para não precisar ficar dependendo só também desse mecanismo. Na verdade, esse ODS é mais vinculado daí a políticas federais, né? O município também pode tentar fazer políticas que agreguem essa política federal. Eu posso criar também programas municipais de auxílio assistencialismo para tentar introduzir na sociedade essas pessoas. Uma forma disso que eu vi no município era fazer associações de bairros fazem um cadastro das pessoas que têm interesse em trabalhar e é paga uma remuneração para esse indivíduo que esteja inscrito, né, nessa lista, esse indivíduo que está numa margem de vulnerabilidade social. Para ele, então, ele trabalha para a sociedade e, através do repasse feito pela prefeitura, a associação de moradores faz o pagamento desse dia desse indivíduo. Então, ele vai lá, ele capina, ele roça, ele trabalha nessa parte mais braçal e depois apresenta o relatório, é fiscalizado e é feito o pagamento desse dia trabalhado para o indivíduo. O ODS 2 ele fala sobre fome zero e agricultura sustentável, então acabar com a fome e alcançar segurança alimentar e melhoria da nutrição e promoção da agricultura sustentável. E aqui a gente teve nos últimos meses a gente vem correndo uma política de ICMS verde que o governo do estado vem tentando aplicar. Isso traz sobre essa questão de agricultura sustentável. A gente também vê a questão de introdução da alimentação nas unidades escolares das famílias agricultoras. O estado de Santa Catarina hoje tem em torno de 70% da sua agricultura é familiar, é considerado como familiar. Então, um incentivo a essa agricultura econômica, um incentivo de forma, lógico, paliativa não, com graduações e um sistema a longo prazo de tentar diminuir essas substâncias tóxicas nos alimentos
eu acho que seria muito válida para o governo do estado e lógico, para todo mundo, né? Mas só que teria que ser uma forma mais gradual de aplicação desses insumos, né? Sobre esse imposto sobre esses itens. O Antônio Carlos é a cidade da hortaliça, né? E eu não sei, a agricultura aqui é mais trabalha com parte orgânica também, trabalha mais com parte. A gente pode trabalhar com políticas até previstas no plano diretor de tentar trazer essa capacitação dos agentes e dos atores envolvidos nessa questão de agricultura orgânica, né? E a gente não consegue fazer, e eu acho que daí que eu poderia pensar, a gente não consegue começar a aplicar essa tributação aos defensores agrícolas sem pensar também numa compensação ambiental para aqueles que estão fazendo o correto, né? Sustentavelmente, né? Eles estão trabalhando de forma sustentável. Então, a gente poderia pagar pagar alguma forma de incentivo, né? Fazer infelizmente, a gente tem que trabalhar com questões financeiras para conseguir também incentivar o pessoal a trabalhar. Tentar fazer esse incentivo para depois também a gente criar uma conscientização para futuras gerações, né? Ser aplicado esse mecanismo. O ODS 3, ele fala então sobre saúde e bem-estar. O objetivo dele é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar a todos, em todas as idades. Ele fala, então, ele vem ainda sobre a nossa questão de redução da mortalidade infantil, então acabar com a epidemia de AIDS que voltou agora a ser foco. Acho que a gente tem a secretária de saúde aqui. Secretário de saúde. A gente volta a entrar no nosso radar agora com o aumento desse vírus entre os jovens e adolescentes. A gente fala também sobre a prevenção do abuso de álcool e drogas. O acesso à saúde, que a gente vai dizer que o Brasil, existe uma política muito invejada por países pelo mundo, que é o SUS, que a gente consegue, então, trazer essa questão de atendimento, universalização do atendimento à saúde. Também a gente consegue produzir e dar acesso a medicamentos aos usuários. É uma forma tripartite, que chamam, né? Que é a forma que é dividido em 3 setores, né? A União, Estados e municípios, dependendo do grau de complexidade desse sistema, mas a gente vê que a federação vem trabalhando junto para desenvolver essa política como um todo. A questão da educação, então, o objetivo 4 nos traz assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Nosso plano municipal de educação, eu não cheguei a dar uma olhadinha nele, mas provavelmente o nosso plano municipal de educação, ele fala sobre universalização ou erradicação do analfabetismo no município. E isso já além de estar vinculado ao ODS número 4, ele já traz também algumas das metas já dentro do próprio plano diretor. A aplicabilidade desse ODS é o que a gente mais consegue visualizar nos planos municipais. Então, a gente localizar dentro do plano municipal qual que é o objetivo que a gente está cumprindo e quais são as metas, é isso que faz introduzir no aspecto, tanto do Estado de Santa Catarina, como também do aspecto federal, dizer que não, peraí, eu estou aplicando. E por que eu tenho que aplicar? Por que eu tenho que estar vinculado a isso? Porque provavelmente, com forma coercitiva de aplicação dos ODS, o governo federal provavelmente vai começar a vincular nos seus convênios essa vinculação com os objetivos nos seus repasses de verbas e também provavelmente em emendas parlamentares. Isso já vem acontecendo pelas instituições financeiras. Então, se o município hoje for querer pegar uma linha de crédito vinculada à segurança pública, o BNDES ele já possui essa carta de crédito vinculada ao ODS 16, que é de Segurança, Paz e Justiça. Então, se você conseguiu comprovar que você está atingindo esse objetivo e algumas metas dele, você consegue então vislumbrar esse financiamento. O ODS 5 ele fala sobre igualdade de gênero, né? O objetivo dele é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Ele possui 9 metas dentro dele. E alguns pontos que eu achei mais valoroso a gente conversar é sobre a garantia da participação da mulher
na tomada de decisão, seja política, econômica ou mesmo familiar, garantir o direito igualitário e garantir aqui a questão, depois a gente vai ver que vincula o ODS 8, que é emprego, o direito de pagamento e remuneração igual. Não ter discrepância e não ter diferença entre os indivíduos pela questão de gênero. A gente traz aqui o ODS 6, que fala sobre água limpa e saneamento. Né? Ele possui 8 metas, o qual ele diz que o objetivo dele é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Então, uma das metas deles que eu acho interessante também é alcançar essa universalidade da água potável e também o saneamento. O saneamento. A gente sabe que a questão do saneamento básico nos municípios, e a gente também tem que observar isso nos nossos planos municipais de saneamento básico, é justamente a sustentabilidade do negócio, né? A sustentabilidade de aplicação disso. Eu não posso, no meu plano municipal, estar prevendo 100% de saneamento, 100% da coleta do esgoto e tratamento dele, sendo que a minha área territorial é imensa e não existe viabilidade econômica nenhuma para a aplicação. Então, dentro do centro urbano, quando a gente vai falar posteriormente sobre adensamento urbano, quando a gente possui um adensamento urbano, quando a gente tem uma cidade compacta, a gente consegue sim proporcionar uma questão de saneamento básico muito acessível e provavelmente quase ao 100% para aquela região. Só que os núcleos urbanos fora desse perímetro, ele vai haver dificuldade. Então, antigamente havia o financiamento da Funasa sobre fossas, né, coletivas ou fossas individuais para a área rural. E isso é uma forma de não quer dizer que não seja adequada, mas é uma forma de tratamento do resíduo. E também já existe NBR, a NBR já possui itens de como isso pode ser retornado ao meio ambiente, né? Esse resíduo de tratamento individual. E a eficiência em aumentar a eficiência no uso da água versa também sobre a questão de utilização de cisternas pelas edificações. Eu reutilizar a água, o que isso vai ajudar ao município? O que vai ajudar isso? Vai ajudar todo mundo. Eu boto menos água no solo, que ele já está, provavelmente, em muitos casos, já está impermeabilizado demais. Não houve observância da restrição de impermeabilização do solo. E isso, eu conseguindo utilizar a cisterna como forma de retenção desse líquido, provavelmente e consideravelmente vai ajudar então para não haver desastres naturais e até mesmo inundação, né, enchente. O ODS 7, ele possui 5 metas, né? Ele fala sobre energia limpa e acessível. O objetivo dele é assegurar então acesso confiável, sustentável, moderno e preço acessível à energia para todos. Desses 5 eu tirei 3 itens que eu acho importante, que a gente começa primeiro com o aumento de participação da energia renovável. Então, se eu conseguir a utilização de energia renovável, começar a aplicação, eu não sei se a nossa tipologia aqui consegue, existe viabilidade para a questão eólica, né? Mas solar sim, porque já vem sendo aplicado em a maioria dos municípios. Se eu conseguir começar a trazer essas formas renováveis de energia e que não agridem tanto ao solo, consequentemente eu consigo ter uma redução no preço e vou ter um acesso ao serviço de energia de menos custo. E, consequentemente a isso, a gente pensa então na melhoria e eficiência energética. Os municípios hoje, com essa eficiência energética, eles vêm trabalhando com a troca daquela lâmpada de sódio da iluminação pública, vem trabalhando para a renovação através de iluminação de LED. Isso o município já possui financiamento, que é a taxa da COSIP, né? Então, os municípios estão se utilizando desse fundo que existe ali, que é essa taxa, para começar a alteração dessa iluminação pública. Consequentemente, isso vai diminuir o preço da luz, né, o preço da luz ao município, e o município vai conseguir então injetar esse valor que estava incumbido de pagamento da energia a outros serviços municipais. E a eficiência energética não trata apenas disso. A eficiência energética trata também de saber se aquela unidade básica de saúde que possui um refrigerador, se aquele refrigerador está consumindo, quanto ele está consumindo, e se eu trocar o refrigerador.
Será que eu não vou conseguir, ao longo de tanto tempo, já equacionar essa conta e conseguir otimizar os custos da aquisição desse item? Será que vale a pena eu ter um mecanismo mais antigo, um eletrodoméstico mais antigo, gastando mais, ou a gente conseguir fazer uma troca por um aparelho mais novo e ter economicidade ao longo do tempo? Então esse é o que vem sendo agora vislumbrado e já está no radar. O Sim Catarina já vem trabalhando também com essa parte de eficiência energética, que é saber, para a gente tentar identificar, Luísa, até qual que é o ponto de luz que está queimado. Então você vai lá, tira o ponto de luz que está queimado, tenta através do GPS do celular, dar o ponto ali, a gente conseguir fazer essa alteração e troca da energia. Aqui a gente vai falar, depois quando a gente chegar na parte de cidades, eu vou falar a importância dessa troca de iluminação de sódio pelo município, com a questão depois do parcelamento de solo na questão de loteamento e condomínios fechados. A vinculação desse ODS tanto no âmbito municipal, como também a gente vai visualizar no planejamento urbano. Então, o ODS 8 fala sobre trabalho decente, crescimento econômico. Ele possui 12 metas. E o objetivo dele é promover o crescimento econômico sustentável, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo a todos os trabalhadores, né? E trabalho decente para todos. A agenda traz uma projeção de crescimento que teria que ser, em média, de 7%. O PIB teria que ter um crescimento de 7%. Isso a gente sabe que, no nosso momento econômico hoje, é inviável. Mas ele traz a questão de vinculação de acesso a financiamento para os indivíduos. Então, para eu conseguir fazer a promoção de crescimento econômico, a gente consegue identificar que a gente tem que, em vez de aumentar os tributos, a gente tem que diminuir os tributos. O Estado de Santa Catarina vinha trabalhando nessa política, né, ao longo desse tempo, de diminuição de tributos, para incentivar as empresas a se instalarem no Estado. Consequentemente, a gente tem um aumento de ISS para o município, o ISSQN, né, ao município, a gente tem uma arrecadação também de ICMS ao governo do Estado. Mas a gente consegue também trazer uma visão, daí vinculando a sustentabilidade, com uma economia circular desse sistema, né? O que eu posso reutilizar do material para ele não ficar disponível ao solo? O que eu posso fazer? O que eu posso reutilizar? De que forma eu posso agregar isso no meu produto? E a sustentabilidade está sendo muito agregada agora aos produtos. Então a gente vê aqueles copinhos de silicone, né, que é retrátil. E antigamente o pessoal fala isso com uma novidade, né? Aqueles copinhos retrátil de silicone. Só que eu, particularmente, na minha infância, eu tinha aqueles copinhos de retrátil, mas era de plástico, não era de silicone. Hoje é de silicone, né? Consegue colocar café ali, mantém um pouco ainda a temperatura. E isso traz comunidade e agrega valor então ao produto. Hoje um copo daquele lá de boa qualidade que consegue manter está em torno de 50, 60 reais. Um copo de silicone retrátil para ser reutilizado. Então, essa agregação da sustentabilidade ao produto, né? E também fala um pouco sobre proteger direitos trabalhistas, né? E também a política de turismo, então incentivar a política de turismo sustentável. O município tem turismo rural aqui, né? Pouco. Então a gente pode tentar incentivar tanto a questão da agricultura, mas tem turismo porque eu, quando era criança, eu vinha em Antônio Carlos nos parques aquáticos aqui, né? Tem bastante, né? Não, quando eu recebi o convite, agora fazendo um paralelo, eu fiquei feliz porque quando eu era mais novo, quando era adolescente, eu vinha muito para cá com a família e a gente ficava nos parques aquáticos e daí fazia almoço no domingo, chamava os primos, tudo, para brincar aqui. E daí quando eu recebi o convite, eu falei, putz, voltar a relembrar da infância. Objetivo 9, então. Ele fala sobre indústria, inovação e infraestrutura. Então, o objetivo dele é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva, sustentável e fomentar também a inovação. Nesse objetivo, são 8 metas. O que a gente vê mais voltado agora o Estado de Santa Catarina, geograficamente, ele possui certa peculiaridade por questão de infraestrutura e investimentos, né?
a gente vê que a parte mais desenvolvida, né, é a parte do litoral, com o PIB da Grande Florianópolis sendo o maior do estado de Santa Catarina, né, e seguido de Joinville e também, consequentemente, lá de Criciúma. Mas o que a gente consegue ver que os municípios mais ao oeste de Santa Catarina, eles estão começando a implementar, como existe uma restrição nessa carga e descarga também da produção, eles estão começando a incentivar, estão começando a injetar políticas de incentivo à inovação às universidades do meio-oeste e do oeste catarinense, para tentar conseguir que, através do serviço que não gere tanta demanda de infraestrutura, a gente consiga ter o desenvolvimento daquela região. E isso daí seria também a possibilidade de a gente ter uma industrialização inclusiva, porque eu consigo, naquela mesma região, naquela mesma área, conseguir, através do meu Senai, Senac, através da minha instituição de ensino de nível superior, trazer tecnologias para ajudar o meu agricultor, para ajudar o meu produtor local ao desenvolvimento. Porque nada mais, e a gente sabe também no planejamento urbano, que os nossos problemas têm que ser resolvidos, e geralmente são resolvidos por aqueles que usufruem dele todo dia. Usufruem não, né? Que são acarretados por ele todo dia. Então, para a gente conseguir, nessa questão de inclusão dessas instituições de ensino, para a gente conseguir, então, ter uma eficiência, uma eficácia nesse sistema, torna-se oportuno, então, vincular essas instituições na localidade desse processo, que está vinculado a esse processo, né? O DS10, então, ele fala sobre a redução de desigualdade, que a gente não está falando sobre a redução de desigualdade de gênero, mas sim a gente fala sobre a desigualdade tanto de promoção da inclusão social, aqui mais a equidade social, né? O objetivo dele, então, é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Ele possui 10 metas, e eu acho que a questão da política de inclusão social, que é aquilo que a gente estava comentando no início ali, no ODS 1, é muito importante muito relevante. A gente tem também a questão de tornar igualitário a questão de migração, a gente pode falar de imigração ou migração, né? A gente, no último IBGE, na última estimativa que o IBGE lançou esse ano, a gente viu a diminuição das cidades da região serrana do estado de Santa Catarina e do oeste de Santa Catarina, consequentemente o aumento populacional, também que depois eu vou falar um pouco mais na parte de cidade, com o aumento populacional nas regiões mais litorâneas. Então, essa redução de desigualdade, eu falo um pouco sobre a inclusão de políticas públicas, daí eu falo dos 291 municípios, para conseguir tornar, na verdade a gente tem que produzir, a gente produz desigualdade para gerar igualdade, né? A gente torna-se a equidade, a gente traz uma equidade. Eu não posso tratar de forma igual a pessoa desigual, né? Exatamente. Então, eu tenho que promover políticas públicas que eu consiga incentivar e consiga fortalecer, agora falando em especial, aos municípios catarinenses. Eu não posso tornar de forma igualitária o município de Macieira, que tem 1.700 habitantes, que teve um decréscimo também na sua população, conforme a estimativa agora do IBGE, tornar ele igual, eu tornar ele de forma igual a um outro município com mais de 5.000, 6.000 habitantes, que é a média dos municípios catarinenses. Então, eu tenho que dar uma atenção especial a esses municípios. Sem falar aqui de questão de emancipação municipal, não. A gente é uma federação e, como entes federados, a gente tem que nos conseguir tornar políticas acessíveis a todos. E é isso que o consórcio ele tenta produzir. Porque o Sim Catarina, o qual o município de Antônio Carlos faz parte, é uma união de municípios. É uma união de municípios que vem através de programas e projetos, tentar torná-los de forma igualitária. Hoje, o que a gente faz? A gente faz, o Sim Catarina, ele trabalha com licitação compartilhada, né, compra de medicamentos, em específico. Aquele município lá de Macieira, de 1.700 habitantes, ele está conseguindo comprar o medicamento com o valor do município de Caçador, que tem quase 70.000 habitantes. Isso, então, a gente faz programas para tentar equacionar essa questão de desigualdade, e agora falando dentro do território mesmo de Santa Catarina. Então, onde a gente conseguiria que o município de Macieira
comprassem um medicamento no mesmo valor que o município de Caçador, que tem 60 mil habitantes. Então, de 1.700 a 1.700. E, com isso, consequentemente, conseguir, então, injetar esses valores que a gente consegue economizar em outros programas do município. Estou tentando articular aqui, falar um pouco sobre o Sim Catarina e as políticas para exemplificar para vocês. E agora vem um dos ODS mais importantes e a base do nosso dia hoje. Então, o ODS 11 fala sobre cidades e comunidades sustentáveis, né? O objetivo dele é tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. São 10 metas nesse ODS, e eu acho que o mais interessante é que ele consegue mesclar a questão social, a questão habitacional, né? A questão tenta trazer os indivíduos de vulnerabilidade junto ao planejamento urbano. Fala também um pouco sobre transporte público, que vai nos trazer também a ODS 15, né, e o ODS 13, que fala sobre meio ambiente. Também fala sobre a questão de catástrofes no meio municipal, no meio urbano, né, questão de inundação, questão de enchente, toda essa questão voltada aos impactos que vem ocorrendo ao meio ambiente e ao acesso universal ao espaço público. Depois, como a gente vai ter uma apresentação sobre cidades sustentáveis, a gente vai falar um pouco mais sobre esse item. O ODS 12, ele já fala sobre consumo e produção responsáveis, né? Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. E aqui, entre as 11 metas estabelecidas nesse ODS, eu vinculo uma que é vinculada ao setor público, que é a compras públicas. O ODS ele tem como meta promover a prática de compras públicas sustentáveis. Isso, a nossa lei de licitação, quem trabalha na área pública, entende que ela já vem trazendo esse conceito de compras sustentáveis. Só que a sua aplicabilidade por alguns órgãos de controle não é entendido como viável por questão, talvez, de interpretação, de direcionamento dessa licitação. Mas como é que a gente vai tentar introduzir uma agenda global de sustentabilidade onde o poder público fica refém das amarras de não poder comprar itens sustentáveis? Eu digo isso porque no nosso pregão de licitação houve questionamento sobre essa questão de sustentabilidade. A gente estava solicitando um certificado do IBAMA de reflorestamento para comprar uma lousa, um quadro branco. E o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, à época, né, era de que não se aplicava, que a gente não poderia exigir esse certificado, porque havia, teoricamente, o direcionamento do edital de licitação. Então, a gente vê que o entendimento ainda dos órgãos de controle e fiscalização do poder público tem que se adaptar às novas tendências, né, aos novos conceitos que o objetivo que a Agenda 2030 vem trazendo. Isso porque, durante esse ano, houve uma palestra no Tribunal de Contas, no qual ele informou que estaria trabalhando nas suas fiscalizações junto aos municípios, tentando vincular aos programas municipais e a aplicação de recursos financeiros aos ODS. Então, eles estavam fazendo uma auditoria num plano municipal na educação do município, não me recordo de qual. E já estavam fazendo essa vinculação do ODS de educação, o ODS 4, a esse plano municipal. Então, como forma de incentivar o município, como forma de que haja a implementação dos ODS, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina vai começar a fiscalizar e tentar vincular as metas aos programas e ações do município. Então, a gente fala também sobre o recurso, sobre a coleta de resíduos sólidos, né? A primeira questão e o plano nacional que eu vi sobre a questão de sustentabilidade é o plano de resíduos sólidos, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que ele fala sobre que a coleta seletiva ela tem que ser sustentável, economicamente e ambientalmente. Por quê? Para a gente conseguir que a própria taxa
a taxa cobrada consiga pagar o serviço realizado. Muitas prefeituras têm um dispêndio financeiro de fazer a complementação desse valor às empresas, porque a taxa não dá conta de pagar esse trabalho, essa destinação dos resíduos e a coleta. Então, o ODS 13, ele fala sobre ação contra a mudança global do clima. Então, o objetivo dele é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Ele possui 5 metas, né? E eu acho que um dos tópicos mais importantes aqui é a questão da educação ambiental. Acho que a educação ambiental deveria ser mais observada, e eu, como faço parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental do CONSEMA, eu acho que isso deveria ser mais relevante. A gente sabe que a Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina, a Polícia Militar Ambiental, tem um trabalho muito expressivo, né? Consegue atingir mais as crianças e adolescentes, né? O Acordo de Paris, que foi vinculado o Acordo de Paris, que foi realizado em 2015, ele já traz essa questão de mudança climática também dentro do CERN. Então, essa diminuição de 1,5 grau a 2 graus na temperatura do planeta já tende à diminuição de desastres naturais. Então, essa alteração do clima já deve ser absorvida com esse acordo, se ele for cumprido, né? Em 2016, haviam 195 países já assinado o acordo mundial. Está quase acabando, gente. Falta mais 3 para a gente entrar daí na questão de cidades mesmo, de desenvolvimento. A vida na água, né? O ODS 14 fala sobre a vida na água. Na verdade, o seu objetivo é conservar o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Ele possui 10 metas, né? E por que a gente está falando, em Antônio Carlos, sobre mar, né? Sobre recursos marinhos? O último relatório do Ministério Público do Estado de Santa Catarina identificou que 17 municípios que foi fiscalizado, existe a concentração de substâncias tóxicas na água dos rios. E isso, consequentemente, vai alcançar o mar, onde é a sua dispersão dessa água doce. Então, a diminuição da poluição marinha também passa por um tratamento para a nossa diminuição, vinculando ao nosso ODS número 2, né, ODS número 2, que fala sobre alimentação sustentável, né, que a gente comentou um pouco sobre os defensores agrícolas. A gente sabe também que não é a Amazônia que é nosso pulmão, mas sim o mar, né, que traz a questão de oxigênio ao planeta. E hoje a gente tem a Amazônia Azul, que é entre a costa do Brasil, é considerado como a nossa Amazônia Azul. O ODS 15 ele fala sobre a vida terrestre, né? O objetivo dele é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e rever a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Possuem 11 metas. Nesse ODS aqui, acho que os aspectos principais que ocorrem na nossa região é justamente a inserção de espécies exóticas no nosso ecossistema, né? O pinheiro é um grande exemplo disso, que através do reflorestamento para atividades comerciais, muitas vezes, ou não, nem por isso, nem vinculado a isso, ele começa a se inserir no nosso meio ambiente, e isso acaba se tornando uma grande, vamos dizer, com todo respeito, uma praga ao sistema e ao meio ambiente. E, consequentemente, isso afeta também a fauna, né, e a flora. O sagui também, foi uma inserção vinculada e é considerada como exótica no nosso ecossistema, aqui na região. A gente fala também sobre acabar a caça ilegal, né, e tomar decisões de diminuição e degradação do meio ambiente, e assegurar que a conservação da água doce, ali que está faltando no acento, que é, na verdade, uma dos itens que o nosso Código Florestal vem trazendo, né, que é a questão dos famosos, do artigo 4º do Código Florestal, que é os 30, 50, 100 metros, dependendo do tamanho do curso d'água.
assegurar também a nascente, né, o raio, preservar aquele raio da nascente de 50 metros, ali, que não existe flexibilização para o raio da nascente. E aqui a gente faz daí eu vou fazer uma vinculação ao plano de regularização fundiária federal, né, o REURB. O REURB fala sobre regularização fundiária em áreas urbanas consolidadas, né, a antiga Minha Casa Minha Vida, áreas urbanas consolidadas, hoje núcleo urbano consolidado. Para esses núcleos urbanos consolidados, quando houver a regularização fundiária de nível social, né, que é famílias de até 5 salários mínimos, a gente consegue fazer uma flexibilização, né, ou fazer uma autorização da utilização da área de preservação permanente. No restante é isso, deve ser respeitado os 15 metros, que é o mínimo, né, para regularização fundiária, e o restante conforme o Código Florestal. Eu falo sobre isso porque existe uma grande dúvida sobre a flexibilização da área de APP em bens hídricos, né? A gente tem houve uma certa, no ano de 2015, quando o Ministério Público lançou os enunciados ali, em 2014, quando lançaram os enunciados, houve um grande equívoco ali de interpretação da própria lei. A lei consegue flexibilizar, a lei possibilita a flexibilização da área de preservação permanente no entorno de bem hídrico apenas para a regularização fundiária. Então, novas construções não são consideradas como a regularização fundiária ou urbanística daquela área ali. Eu devo fazer a regularização fundiária das áreas e depois, com a regularização fundiária, eu consigo regularizar as edificações existentes. O grande debate hoje, e que está suspenso pelo STJ, é justamente a aplicabilidade ou não do parcelamento, da lei de parcelamento do solo nos municípios catarinenses. Então, a grande divergência é isso. Aplica ou não aplica a lei de parcelamento do solo? Aplica ou não aplica o Código Florestal para os núcleos urbanos? Qual que vai ser? Como é que vai ser a dosimetria disso? Como é que eu vou conseguir fazer essa aplicabilidade? Isso está em discussão no STJ, houve pararam as ações, né, civis públicas, isso houve eles chamam de sobrestar os processos, né, parar os processos enquanto não for analisado, quando não tiver essa análise final. Que o entendimento do nosso tribunal aqui de Santa Catarina era de aplicação do código da lei de parcelamento do solo. Então era de 15 metros. Tem um microfone ali, depois a gente precisa. Tá ali embaixo. O entendimento era de aplicação, sim, dos 15 metros no nosso TJ, né? Só que o Ministério Público entendeu que não. Então, existe uma Câmara lá de recursos do Ministério Público que eles começaram a entrar com recurso dessas decisões do nosso tribunal. Então, chegou no STJ, eu não me lembro qual que é o ministro que está cuidando, qual que é o relator. Mas foi postergado, né? Então, a gente não vai decidir só para Santa Catarina. Nós vamos decidir, então, para o país inteiro. Então, provavelmente, agora, quando sair a decisão, vai ser para a aplicabilidade nacional. Mas, antigamente, sim, havia entendimento que se aplicava os 15 metros em área urbana. Não precisaria se aplicar o Código Florestal. Foram votadas agora no início... Acho no início do ano que teve um juiz de Santa Catarina que deu liberação em Joinville, que foi um caso, e teve um caso também em outra cidade aqui do interior, que deu para 15 metros, né? E foi no início do ano agora, né? Por causa disso que não, mas ele vem durante agora, eu não sei, não vou te saber dizer quando que parou, que fizeram fizeram essa pausa nas decisões, mas tá tudo parado, tá? Para ver qual que é o entendimento disso. Aí daí a gente vem com um critério que depois a gente vai discutir sobre a questão da urbanização, sobre a questão de preservação do meio ambiente dentro do meio urbano. Será que existe a necessidade ou não de aplicabilidade desse afastamento de 30, 100, 50, 100 metros ali? Se não é uma questão muito até agressiva ao direito de propriedade, né, e a utilização desse espaço, da utilização da propriedade. Até porque o Código Florestal é em nível nacional. A gente sabe, por competência, que compete a legislação legislar sobre a matéria ambiental. Só que a gente também tem que começar a ver as questões peculiares de cada estado ou de cada município. Se a gente for levar em consideração a nossa cultura,
descendência alemã, italiana e diversas outras, é sobre a gente construir, a gente utilizar as margens do bem hídrico. Isso é uma questão cultural. Então isso é o que acontece muito ali, e a divergência e a parte ali do Vale do Rio Itajaí é uma que está muito em discussão sobre isso. Como é que eu não posso falar sobre essa aplicabilidade em videira, no meio oeste? Rio do Peixe corta a videira. Tá, mas eu vou aplicar, que houve bastante discussão, eu vou aplicar isso na Lagoa da Conceição, uma área urbana já consolidada. Não existiu ainda, o Código Florestal era de 65, mas já daí aplica-se a norma do CONAMA, não se aplica a resolução do CONAMA. Há uma grande divergência, e daí a questão da urbanização, e daí justamente tem que ter essa ponderação, né? O direito de propriedade com o direito ao meio ambiente. Vai ser o pró-natura ou o pró-sociedade, né, que eles chamam. O ODS 16 ele fala sobre paz, justiça e instituições fortes, né? Qual o objetivo dele? Promover as sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis, inclusiva em todos os níveis. Isso foge da esfera municipal, né? Mas uma grande questão que deve ser observada aqui é a questão do acesso à informação do município. Então, ter esse acesso à informação, a gente já possui uma lei federal que fala sobre o acesso à informação, mas também a gente tem que observar aqui os mecanismos de de resolução de conflito administrativo. A gente não precisa apenas do judicial, a gente não precisa só apenas da esfera judicial, mas ter uma Câmara de Resolução de Conflitos municipal que consiga debater essa questão. Eu não sei se o município possui alguma Câmara de Resolução de Conflito na questão tributária. Geralmente é aplicado na questão tributária municipal, é utilizado essa Câmara de Resolução de Conflitos aqui. Até mesmo para a regularização fundiária, a lei fala sobre existir uma Câmara de Resolução de Conflito para você conseguir equacionar ali discussão sobre o direito de propriedade, né, sobre questão de demarcação para a regularização fundiária. E por fim, né, a gente fala sobre o ODS 17, que é qual diz, né, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Ele possui 19 metas, né? Entre elas tem tópicos específicos sobre finança, tecnologia, capacitação, questão do comércio, e questões sistêmicas. Aqui a questão de financiamento é justamente isso, como é que a gente vai conseguir financiar os órgãos públicos para a implementação disso, né? Os governos nacionais, subnacionais, para a aplicação dessa agenda que é muito visionária. Como é que eu vou conseguir, então, tornar isso plausível? E daí eu trago o exemplo do consórcio Sim Catarina, que ele é um consórcio de municípios, e ele acaba se tornando uma parceria pública, né? Ele traz, esse ODS traz na sua meta 17.17 a possibilidade de firmamento de parcerias públicas e públicos privados. Isso já acontece no nosso âmbito nacional, que é a lei do Miroski, né? A lei que regulamentou as parcerias entre instituições não governamentais, né? Então, o consórcio ele acaba sendo essa parceria pública que, na verdade, é parceria de municípios. Então, os municípios se unindo para um bem comum. Então, por isso que o Sim Catarina consegue fazer a licitação compartilhada. A gente trabalha com planejamento urbano, a gente trabalha com o diagnóstico socioambiental, que é um dos requisitos para a regularização fundiária. A gente faz revisão de plano diretor, a gente faz elaboração, a gente elabora plano de mobilidade urbana aos municípios. E isso é uma forma de parceria para a aplicação dessa agenda e aplicação desse interesse comum entre eles. Agora eu faria a gente faria uma dinâmica para localizar dentro dos planos municipais os ODS. Pode. A meta 17.17 ela fala sobre parceria pública e parceria público-privada. Ele traz essa como uma forma de implementação dos ODS. Depois a gente vai uma questão daí vinculada a isso, essa parceria público-privada, a gente pode trazer o conceito pelo Estatuto da Cidade, falando sobre
consórcio, operação urbana consorciada. Como é que a gente consegue revitalizar ou reutilizar o espaço público com o poder público, com o incentivo financeiro da parceria público-privada, né, com a parceria do ente privado. Então, eu pensei em fazer uma dinâmica, mas depois a gente vê se a gente tem tempo no final ali, sobre a localização dos ODS dentro dos planos municipais. Eu volto a afirmar para vocês que foi uma questão que eu observei nesses 3 meses que eu passei lá em Brasília fazendo curso. Os municípios brasileiros já estão cumprindo metas e os municípios já possuem objetivos vinculados aos seus planos municipais. Eu gostaria hoje de fazer a dinâmica só para mostrar para vocês que o PPA, que é menos extenso, né, do que um plano diretor, de vocês já vem cumprindo os objetivos. Eu não esmiucei nas questões das metas, porque eu não cheguei a ler todo ele, só peguei o relatório. Mas o município já vem cumprindo o ODS 3 sobre saúde, já vem obedecendo a questão do planejamento urbano, que é a vinculação da gente vincular a receita com a questão do programa em ação. E já está cumprindo. E como é fácil observar essa questão de relacionamento entre os ODS e aquilo que o município já vem aplicando. Isso também já vem sendo aplicado também nas instituições privadas. A gente vê muito mais as instituições privadas trazendo a questão de sustentabilidade para dentro do seu portfólio, porque traz, como eu comentei antes, traz essa questão, traz a questão sustentável, traz esse valor sustentável ao seu produto a ser vendido. A Rede Globo vem apresentando agora, no intervalo da novela das 8, né, que é a novela das 9, os ODS. Vem trazendo isso para a comunidade de forma meio ainda... não devagar, mas... Oi? Lúdica, dentro do seu intervalo ali. Mas ele já começa a introduzir no mecanismo um entendimento, tá, mas o que é? Não, opa... Eu vi o rapaz lá na novela falando sobre... Ontem eu fiquei vendo para ver se ele ia falar. Não, eu não estava vendo a novela, estava vendo o intervalo. Não, mentira. Estava vendo a Maria da Paz. Mas, e ele falou sobre saneamento básico ontem. Sobre água potável, sobre a disponibilidade, o tratamento dos resíduos, né? Então, isso é uma vinculação que a iniciativa privada está fazendo mais fortemente para a agregação do valor no seu produto. Mas, no poder público... Isso de forma mais coercitiva, vou dizer desse modo, o Tribunal de Contas vai começar a fiscalizar, começar a fazer suas auditorias e vinculação aos ODS. Consequentemente isso, as instituições financeiras vão começar a disponibilização de recursos através da vinculação dos ODS, que é o caso do BNDES e o BRDE, vai começar a abrir linha de crédito vinculada a isso, e isso vai incentivar ao poder público estadual, municipal, a vinculação, então, de programas e metas a serem estabelecidos dentro dos ODS. Então, a princípio, seria essa parte introdutória seria isso, né? Eu teria mais 10 minutos. Não tem problema? A minha área de trabalho um pouco bagunçada aí. Eu consegui transmitir para vocês como não é uma agenda difícil, é uma agenda que a gente já vem cumprindo, é uma agenda plausível em alguns itens e em algumas metas não, né? Mas vocês conseguiram tentar vislumbrar como a gente já cumpre isso no município, como a gente já está tentando vincular isso a nossas ações, e que eu acho que isso que era o propósito, e também localizar dentro dos planos municipais como é que é fácil visualizar esses objetivos. Porque quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, eu cheguei lá e pensei, putz, ODS? Não sei nem o que é isso, não sabia nem que era, onde é que ficava a ONU, não sabia nem quase o que era a ONU, só sabia a ONU, não sabia o que significava. E isso, quando eu retornei de lá, comecei a ver, não, mas espera aí, os nossos municípios devem trabalhar de alguma forma, devem trabalhar com os objetivos incluídos. E eu eu peguei um plano municipal de educação de Florianópolis para dar uma olhada, e comecei a ver, não, mas espera aí, universalização da educação, erradicação do analfabetismo. Tá, mas o ODS 4 fala sobre isso, então vou analisar ele. Vi ele. Daí ele fala sobre, no ODS 1, ele fala sobre a erradicação
do analfabetismo para crianças atendidas pela faixa primária, ali, aqui mudou agora, né? Tinha o primeiro grau, o segundo grau, e a profissionalização das pessoas. E também o ODS é interessante de educação, que ele fala sobre a capacitação dos professores como forma de incentivo à educação municipal. Então, gente, agora eu vou falar um pouco mais rápido, então, que é um pouco cansativo, mas falar sobre, eu acho que o que mais interessa para a gente, que é sobre planejamento urbano e aplicações de diretrizes sustentáveis. Por que um ODS vinculado somente às cidades? E por que uma agenda urbana? Qual o motivo disso? O que houve? Qual que foi o entendimento da Organização Mundial e dos países de ter um ODS vinculado às cidades e de ter uma agenda vinculada apenas ao planejamento urbano, ao desenvolvimento urbano dos municípios? Bom, no nosso país hoje, cerca de 85% da população reside em área urbana. Isso, com base nos dados do antigo Ministério das Cidades, até 2020, agora quando a gente tiver um novo censo, a tendência é ter 90% da população brasileira vivendo em área urbana. Então, e isso daí consolida no estado de Santa Catarina, essa tendência, com base no censo que foi realizado, que eu comentei, com base nessa estimativa que foi realizada, com esse deslocamento do meio oeste catarinense, do oeste catarinense e da serra ao litoral. E isso, consequentemente, afeta o quê? Por que atrai isso? Porque a maioria dos empregos eles estão na cidade. A cidade ela desenvolve empregos tanto formais como informais. Mas ela acaba produzindo essa oportunidade de emprego. E justamente o sonho do jovem, o sonho do adolescente nas cidades do interior, na área rural, né, nessa desruralização que está acontecendo, é justamente isso, procurar um emprego e conseguir estudar. Então, a meta, o objetivo dele, vincula a cidade a emprego, ganho de dinheiro e também, consequentemente, ao estudo, né? Ou vem pelo estudo e, consequentemente, fica pela questão de ter emprego, de ter maior oportunidade de trabalho. Com isso, então, com essa demanda de emprego, a gente tem um crescimento do produto interno bruto dos municípios, né? Que chega em torno a margem de empregos ali fica em torno de 80% dos empregos estão localizados na área urbana. E também, na questão do produto interno bruto, isso equivale às áreas urbanas a 70% do PIB nacional. Então, 70% do PIB nacional está vinculado às cidades que produzem o produto interno bruto. Houve uma reportagem feita se não me engano, a Folha de São Paulo, dizendo que, além disso, a questão do PIB estava vinculada muito forte ao trabalho não regulamentado, né? A questão do transporte do Uber, os trabalhos também de forma autônoma, estava vinculado, conseguiram fazer a vinculação do PIB com a questão dos trabalhos não regulamentados. E com essa migração ou imigração, a gente tem uma cultura muito farta nas nossas cidades. Então, a troca de cultura, essa troca, essa miscigenação de experiências é muito grande no meio urbano. Isso acaba se tornando um fator positivo. Por haver grande então, adensamento e questão de necessidade de desenvolvimento, necessidade de crescimento, muita concorrência, isso gera a tendência a você inovar. Inovar não é aquilo que não existe, né? Inovar é tornar aquilo que já existe uma forma melhor. O exemplo do copinho de silicone. O copinho de silicone existia de plástico, a inovação de trazer ele para o silicone é uma questão de inovação. Então já existia o copinho, só houve a inovação para a introdução, uma adaptação e introdução nele no nosso mercado econômico, né? Como outra forma de vislumbrar esse item, né? Só que o fator negativo da cidade. Infelizmente, quando a gente fala de cidades, a gente fala de desigualdade social. Zoneamentos, como é formado hoje a questão do uso e ocupação do solo através de zoneamentos já trazem desigualdade social. Zoneamentos, você está criando zonas. Você vai ficar lá, você vai ficar aqui, você pode ir lá, você não pode aqui, você não pode lá.
Então, o zoneamento, ao meu ver, de forma particular, eu acho que não seria uma tendência tão utilizável para o planejamento urbano. É a forma usual que tem de planejamento urbano, que é através do zoneamento. Mas acredito que a incomodidade, né, atividades incômodas, seriam a questão mais relevante para a gente conseguir tentar tornar a cidade menos desigual. Né? Então, a cidade traz desigualdade. Isso aqui é Paraisópolis com o bairro Morumbi, em São Paulo. O que isso traz? Em outro fator negativo do adensamento e do crescimento das cidades de forma não planejada é a falta de resiliência. Então, a permeabilização do solo, a não observância, daí vem a discussão sobre a área de preservação permanente de bens hídricos, é a questão de enchentes, é a questão de inundação. Isso acaba trazendo daí aquilo que o DS11 traz para a diminuição de catástrofes, né, de mortes em catástrofes, pela ocupação irregular de áreas. Outro fator negativo é a mobilidade urbana, né? Essa é a ponte de Florianópolis ali, que infelizmente é um grande problema, mesmo com a terceira pista da faixa da Via Expressa, acaba ainda sendo um problema, mas a mobilidade urbana está muito vinculada também ao adensamento populacional, ao espraiamento da cidade. Eu vou adensar, vou espraiar, vou tornar a cidade compacta ou não. Isso acaba acarretando muito na questão da mobilidade urbana. Provavelmente o município hoje de Antônio Carlos vai sofrer uma grande influência sobre o contorno viário que está ocorrendo, né? Não sei se existe áreas rurais ou o perímetro urbano chega até lá, porque vai ter a questão de adensamento urbano e expansão de expansão urbana. A tendência vai ser a expansão que margeia essas rodovias. Existe uma área muito grande vinculada? Eu só queria fazer um parênteses nisso aí. Pela ONU, a região metropolitana que mais vai crescer na América Latina é a região metropolitana de Florianópolis. Isso inclui Antônio Carlos. Sim. Desde o PIB lá, que eu tinha comentado, a gente traz como a grande Florianópolis, né, como um todo. Então, com essa migração, com esse evidenciamento e falta, e algumas vezes, de oportunidade para pessoas que não possuem tanta qualificação técnica ou não possuem até mesmo vontade, né, no exercício de alguma profissão, traz insegurança aos meios urbanos. Então, a segurança no meio urbano, ela é um dos fatores que eu acho assim, mais relevante e mais a ser observada. Isso porque eu morei algum tempo no interior do estado, numa cidadezinha de 30 mil habitantes. Né? Fui de Florianópolis para lá. Eu poder ir a pé da minha casa para o meu trabalho, eu poder deixar a janela aberta e conseguir trabalhar tranquilamente lá no final de semana, à noite, para a gente que é em Florianópolis, agora já começou a mudar totalmente o conceito. Né? Mobilidade urbana, meu Deus. Eu morava no norte da ilha, trabalhava no estreito. É um caos. Hoje mesmo, nessa chuva aí, eu tinha que sair, acho que 3 horas da manhã para conseguir chegar aqui. E isso, a grande influência, então, da cidade, uma experiência pessoal, né? Mas é uma questão de bem-estar, você conseguir viver numa cidade que é mais segura, e uma questão também de mobilidade urbana, para você conseguir se locomover de forma mais fácil, e não se deslocomover, você não consegue, né? A locomoção. Porque você ficar 1h30, 2 horas, 3 horas numa fila todo dia é complicado. Então, a nova agenda urbana, ela foi uma agenda que foi abordada em Quito, né, no Equador, em outubro de 2016, né, e que então ela é feito um relatório e depois ela é transformada numa agenda. É uma declaração que reúne, então, os princípios, diretrizes e ações estratégicas adotados tanto para o poder público, tanto também como a sociedade privada, envolvidas na parte de planejamento urbano. Hoje a gente vê, com a grande demanda populacional, com a grande demanda da questão da urbanização, existem vários institutos, né, vinculados ao planejamento urbano, tentando trazer novas oportunidades, tentando trazer novas formas de a gente conseguir equalizar essa questão do desenvolvimento urbano e o planejamento urbano. A nova agenda urbana, então, é intitulada, então, Declaração de Quito, né?
ela tem um horizonte de 20 anos, então ela foi feita em 2016, a declaração. Ela tem o seu prazo até 2036. Ela, assim como a Agenda 2030, não possui um caráter vinculativo, então ela só traz questões relacionadas a diretrizes que o município e diretrizes que os órgãos conseguem a vincular. E ela tem um forte vínculo, então, com o ODS, com as agendas que antecedem ela, que é a Agenda 2030, o Acordo de Paris e a questão e a declaração também de riscos e desastres. Ela reconhece, então, a cidade como uma forma de trazer introdução igualitária, né? Trazer equidade entre os indivíduos que nela pertencem. Também traz o foco estratégico sobre a questão habitacional, né? E também ela valoriza elementos de planejamento, que a gente vai entrar agora um pouco neles. Combater os vazios urbanos. Combater os vazios urbanos, eles vinculam muito a questão de aumento de perímetro urbano. Essa é uma imagem do município de Pinheiro Preto, onde quando a gente faz o planejamento urbano, quando a gente está fazendo o estudo, o Sim Catarina está fazendo o estudo sobre o planejamento urbano, a gente faz um mapa de cheios e vazios. O que esse mapa de cheios e vazios consegue identificar? Consegue identificar que não existe a possibilidade, não necessita você aumentar o perímetro urbano porque existe vazios urbanos ainda. Você não precisa aumentar o perímetro porque existe vazios. E isso, o nosso Estatuto das Cidades, ele traz, com a questão do IPTU progressivo, instrumentos para você tentar reverter essa situação. Então, não adianta eu querer aumentar o perímetro urbano, querer crescer o perímetro urbano, se eu tenho áreas dentro do perímetro urbano que podem ser ocupadas. E se elas não estão sendo ocupadas, elas não estão tendo a finalidade da propriedade, né? Que é a questão de moradia, utilização dessa propriedade. Então, aqui existe a grande observação de há ou não necessidade de aumento de perímetro urbano. Se eu aumentar o perímetro urbano, eu vou ter que levar infraestrutura para essas pessoas. E isso é custo para o município. Ah, mas o loteamento o empreendedor vai fazer. Tudo bem. O loteamento vai fazer, tem uma área destinada a institucional, que depois vai ser doada ao município, o município vai ter que fazer a manutenção, e vai precisar de escola, vai precisar de creche, vai precisar de posto de saúde, e como é que eu vou chegar lá? Como é que eles vão vir para cá? Então, essa questão de combater os vazios urbanos, e o nosso Estatuto da Cidade é muito feliz que ele traz vários instrumentos que são importantes, que a gente não utiliza. No caso de IPTU progressivo, eu vou ser sincero com vocês. Eu não vi município que aplica isso e muito menos que executou a dívida desse imóvel para execução, para o entendimento desse conceito aqui de combate aos vazios urbanos. E com isso, os vazios urbanos e aumento do perímetro, ele traz o espraiamento urbano, né? Se eu abro um município, eu estou espraiando o município. Esse é um conceito de espraiamento, né? Eu estou aumentando e não estou adensando. Então, eu estou criando infraestruturas longes, que, consequentemente, a minha expansão urbana vai seguir esse adensamento. O que é muito utilizado é por questão habitacional, que depois tem um slide para isso. Eu tenho zonas de interesse social não próximo ao núcleo urbano, né? Não próximo à sede do município. Mas eu tenho uma zona de interesse social distante, longe, lá. Vamos isolar o indivíduo, vamos botar o indivíduo lá, não vamos deixar aqui. Isso vai de contra o que a nova agenda urbana traz, né? Que fala sobre equidade e democratização do espaço e do terreno. Então, o espraiamento justamente é isso. Você não adensa, você espraia. E, consequentemente, isso, que é feito através da especulação imobiliária, acaba diminuindo, sim, os valores da propriedade, pelo um ponto de vista, e o indivíduo acaba tendo sua casinha de 1 ou 2 andares, ali, tranquilo, sem precisar dessa forma mais adensada, né? Só que esse indivíduo que opta por essa questão, ele também vai ter um deslocamento maior para conseguir ser atendido pelos equipamentos públicos. Em contrapartida a isso, ela incentiva a forma urbana compacta. Então, a cidade compacta, ela é sinônimo da cidade sustentável. Porque eu não vou precisar me locomover
longos trajetos para conseguir ter acesso a algum equipamento público ou a qualquer comércio ou alguma questão ou algum, deixa eu, a Luísa está me olhando braba ali, algum serviço que eu precise. Então, com a cidade compacta, eu consigo manter isso, né? E a cidade compacta, ela deriva depois de vários aspectos, né? Que é o uso misto da edificação, né? Que é a disponibilidade e também incentivos para a utilização mista dessa edificação. Aqui é um exemplo da questão do... Foi o Ministério das Cidades, junto com a instituição WR Brasil, que fez esse mapeamento de qual que seriam os custos, para dependendo da distância da habitação. O deslocamento lá no C, o custo do C seria em torno de, para infraestrutura e equipamentos comunitários, seria em torno de R$5.000. Isso. Acesso ao transporte 2000. Isso traz, isso isso nos identifica que não há a possibilidade, não há a viabilidade para você ter um empreendimento para longe. Uma forma de visualizar isso, e um exemplo desse aspecto, em Florianópolis ocorreu uma desocupação de uma área que fica ali na Ponta do Leal, fica próxima a Casan, no bairro Canto ali. Houve o deslocamento dessas famílias, mas o programa habitacional fez as edificações do lado onde eles moravam, na Ponta do Leal. Não houve deslocamento para outro local da região. Já na Palhoça, a gente tem exemplos que a questão de interesse, a área de interesse social ali, que é a questão de financiamento da Caixa para moradia, é lá na guarda do Rio Cubatão, quase no morro, que eu não me lembro o nome? Do Cambirela, isso. Fica lá afastado do Cambirela. Então você imagina, a pessoa que mora ali na guarda do Cubatão, se deslocomover até o centro da Palhoça, que aquela região ali já é um caos na mobilidade urbana, que passa por dentro ali da Palhoça, e ela se deslocomover até o centro de Florianópolis. E isso justamente retrata isso. O grande custo elevado tanto para o munícipe, né, custo e questão psicológica, como também para o poder público. A cidade compacta, então, justamente ela traz a questão da sustentabilidade na mobilidade urbana, incentivando o transporte de ativos, né? O transporte ativo é a pessoa a pé, o transporte ativo é aquela motorizada pela própria pessoa, né? Pelo próprio indivíduo, que é a questão mais da bicicleta, a questão do caminhar, a caminhabilidade da cidade, você ter rotas acessíveis, que vem sendo um questionamento grande. Você não precisa ter as duas vias acessíveis. Não, você precisa ter uma rota acessível para que o indivíduo possa acessar a Câmara de Vereadores, ao posto de saúde. Você faz rotas acessíveis para que ele possa ter acesso a esses equipamentos. Ter o sentido público, né, dos espaços públicos, né? A revitalização dos espaços públicos é muito importante. Aqui cabe a questão que a gente estava conversando sobre a operação urbana consorciada. Mas o município não tem dinheiro para fazer essa requalificação, não tem dinheiro para conseguir dar essa manutenção. Muitas operações já são feitas com a adoção das praças, né, e espaços públicos. Outras, para requalificação, são feitas através da operação urbana consorciada. Então, o município dá incentivos fiscais e urbanísticos para que o particular consiga aplicar e renovar todo aquele ambiente, né, que está ali. Consequentemente, isso vem a qualificação dos espaços públicos, né, porque não adianta eu ter um espaço público se eu ter a qualificação dele. Eu não tenho um banco, eu não tenho um parklet, nem esse daqui, ele tira a vaga de um carro e bota um local para convivência social. Então, eu não posso ter apenas a revitalização, mas sim a qualificação desse espaço público. Eu tenho um chamariz, né, para a população conseguir se encontrar, ter a troca, ter a miscigenação também cultural entre elas. Muitos municípios tentam fazer isso através de Wi-Fi grátis nas praças, né? Você consegue tentar adensar, mesmo que a pessoa fique ali no celular, mas traz esse adensamento urbano, você consegue enxergar o seu vizinho.
Porque o que acontece muito quando a gente fala de cidades adensadas, né, é a verticalização da cidade. Consequentemente, isso hoje você não conhece, mas quem que é o vizinho? Só dá bom dia, boa tarde, boa noite no elevador e quando encontra ainda, né? Então, essa qualificação dos espaços públicos e a utilização do espaço público, ela tenta trazer o indivíduo para falar, gente, vocês não estão sozinhos no apartamento. A gente vive em comunidade ainda e a gente não vive só apenas com o celular, né? A diversificação do uso, então, ele traz esse conceito e tenta incentivar a questão da cidade compacta. Eu poder residir, eu poder trabalhar no mesmo próximo ao local e ter serviços disponíveis aonde eu moro, isso torna a cidade compacta e torna a cidade sustentável, que eu não vou precisar e não vou ter esse deslocamento de massa. Essa é uma imagem que o IPUF agora em Florianópolis vem trabalhando com essa questão de diversificação dos usos, né? E é justamente a questão dos bairros que a gente havia em Florianópolis, bairros longes do centro da cidade, né, que eles já possuem uma certa diversificação de serviços e demanda também de residências e comércios. O bairro Inglês em Florianópolis, né? O bairro Inglês hoje é uma cidade. Ele já consegue se automanter sem a necessidade de deslocamento da massa ao centro de Florianópolis, né? Muitos serviços disponibilizados no centro de Florianópolis hoje já estão disponibilizados no bairro dos ingleses. Isso a gente fala de uma questão de núcleo urbano. Então a gente além de tornar a cidade adensada, que vai ser mais demorada a ser realizada, a gente consegue tornar os núcleos urbanos que já estão consolidados como um núcleo urbano compacto, né? Eu levando o serviço para esses núcleos para tentar evitar, então, esse deslocamento de massa. Então, ela traz também uma questão muito plausível. Eu botei a foto de Antônio Carlos aqui, porque traz também a preservação cultural, você preservar a sua cultura, né? Preservar as suas origens e tentar aplicá-la, tanto na questão de arquitetura, né, do urbanismo da cidade como se, tentar trazer as suas origens e descendências para a sua arquitetura municipal, através também de políticas e incentivos fiscais do município, para conseguir dar essa característica, né, a sua cultura. O que muito o município, hoje, um exemplo disso é Nova Trento, né, no meio oeste ali, que ele tem uma política, e até mesmo por uma questão de turismo, visualizar essa questão cultural nas edificações da cidade. Então, já quase finalizando aqui, para a gente falar então qual que é a preocupação da agenda, é justamente na questão da governança urbana, né? A governança participativa que vem ocorrendo, né? Então, o processo participativo no processo de desenvolvimento de políticas públicas é uma temerosidade que a agenda traz. A questão do marco regulatório, eu acho que o Brasil está bem já estruturado, né, com isso, porque a nossa Constituição Federal traz sobre a questão de políticas urbanas, depois com a regulamentação do Estatuto das Cidades, que traz muitos itens e muitos instrumentos que a gente pode utilizar e que não é utilizado para o desenvolvimento urbano. Acho que nesse sistema está muito avançado. E também a questão do financiamento do desenvolvimento urbano. O que a gente vê agora, e que eu também recomendo particularmente, é a questão da criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Esse Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele vai ter como é que vai ser a forma de financiamento dele? É uma forma de financiamento através de arrecadação de convênios, né, e repasses obrigatórios ou não, e também sobre a questão da multa. O fiscal de obras dá multa na edificação construída de forma irregular ou clandestina, e isso reverte-se ao fundo, que vai ser voltado para, então, desenvolver políticas públicas na questão urbana da cidade. Então, a própria requalificação do aparelhamento para a fiscalização. Vou fazer um voo de drone para a questão tributária, a questão de análise, para ver se está havendo construções irregulares e clandestinas. A questão de tablets para o fiscal de obra tirar foto, fazer a posição e localização da edificação.
Então, o financiamento, né, pode ser promovido através desse fundo, que pode estar instituído na revisão do plano diretor, pode estar instituído um plano municipal, no plano diretor, né, que tem esse caráter, né. Então, a agenda traz 6 eixos, né, para ser organizado, com a política urbana nacional, que a gente tem a nossa Constituição, os marcos legais urbanos, que são nossos códigos municipais, planejamento e desenho urbano, então você ter essa questão de fachadas ativas, conseguir vincular a cidade à pessoa, você ter a caminhabilidade na cidade, tentar tirar um pouco de vaga de estacionamento e trazer o cidadão para que caminhe na cidade e consiga ver a faixa e consiga ver a vitrine do comerciante, porque passar de carro não vende. O que vende é você conseguir caminhar e visualizar a vitrine do comércio. Não adianta eu como comerciante, gastar uma fortuna deixando a minha vitrine bonita, só que eu quero ter estacionamento na frente do meu estabelecimento comercial. Só que esse estacionamento na frente do meu estabelecimento comercial pode trazer um atrativo para o meu cliente, mas ele está também tirando a visibilidade dessa minha vitrine. Por que eu não tenho estacionamento atrás, então? Eu tenho a caminhabilidade total na frente do estabelecimento comercial e eu consigo fazer o estacionamento atrás do meu estabelecimento. Então, a visibilidade e a caminhabilidade e fluxo de pessoas vai ser maior e, consequentemente, a gente vai conseguir ter essa arrecadação do comerciante um pouco maior, né? Então, já indo para os finalmente aqui, a gente fala então um pouco sobre a Constituição Federal, que traz então em seu artigo 183 e 182 a questão do planejamento urbano, de políticas urbanas. Nosso ordenamento tem o Estatuto da Cidade, né, que traz toda essa regulamentação de como a gente deve proceder. O plano diretor vai ser aplicado a quais municípios? Existe a necessidade de fazer o plano diretor? Não existe? Quais vão ser as diretrizes específicas para terem no plano diretor? Então, e a gente vem com a regulamentação e a legislação já municipal, que é o plano diretor em si, específico, a lei de parcelamento do solo, a lei de uso e ocupação, código de edificação e o código de posturas. Uma questão que eu acho muito interessante é vincular e desvincular o plano diretor com os zoneamentos do município. O plano diretor é uma diretriz, deixa eu entrar dele aqui. O plano diretor é uma diretriz de crescimento e desenvolvimento urbano da cidade. Então, se você ingessa a questão de zoneamento, uso e ocupação dentro do plano diretor, depois para você ter uma revisão desse instrumento, fica muito mais engessado. Então, por ser a urbanização ser uma questão que vem, ao longo do tempo, vem se transformando, e para ter uma maior flexibilização e você conseguir trabalhar melhor isso, eu acho interessante ter uma lei de uso e ocupação específica com zonamento daí separado, para conseguir ter essa flexibilização, né, na futura alteração que venha a observar. O adensamento urbano, eu acho que é interessante, muito interessante de ter dentro do plano diretor como uma diretriz, porque a gente vai trazer essa questão de cidade compacta. Então, eu adenso, e daí existem questões que é mais questões, como é que eu vou dizer? Questões particulares das pessoas, né? É uma ideologia individual que fala sobre o adensamento da cidade, vou verticalizar, não vou verticalizar, mas a gente consegue observar que o adensamento urbano traz uma forma compacta da cidade e, consequentemente, isso torna ela mais sustentável, né? Criar incentivos, então, de políticas de uso misto das edificações, financiamento ali para o desenvolvimento urbano através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o FMDU, que chamam, né? Também prevê as fachadas ativas, né, que é essa questão de visibilidade e conectividade entre o comércio e as pessoas. Tornar o espaço público e o espaço urbano mais democrático, tendo a equidade entre as pessoas. Trazer, então, a governança participativa, né, nesse processo para dentro do plano diretor, que, na verdade, já é uma regulamentação. O Estatuto da Cidade já traz essa obrigatoriedade de ter a participação popular. E trazer, na lei de parcelamento do solo, o que eu acho mais interessante é o seguinte: quando a gente falou ali sobre a gente deixar aquelas pessoas de nível de vulnerabilidade social longe, fazer o contrário. Na lei de parcelamento do solo prevê a cota de equidade social, ou uma cota de solidariedade. Isso é um instrumento que vem da França, o Chile também tem um entendimento sobre isso, São Paulo também tentou já aplicar. O que é, na verdade? Eu vou ter 100 lotes no meu empreendimento, no meu parcelamento. Eu vou destinar desses 100 lotes, eu vou destinar 2
para um caráter social. Para pessoas daí vinculadas ao cadastro único da assistência social, aqueles que tenham até de 1 a 5 salários mínimos, mas eu não vou dar ele de graça. Ele vai ser pago, o valor vai ser inferior ao dos outros. E, consequentemente, a área do imóvel vai ser menor. Então, para respeitar a questão da visibilidade e o desenho urbano, a testada vai ser de 12 para ele também. Só que o fundo vai ser menor. Então, na verdade, eu vou estar oferecendo essa propriedade ao indivíduo, né? Conseguir ter o acesso a ele de forma mais econômica, né? De forma mais justa, para conseguir inserir esse indivíduo para dentro da sociedade. Porque depois que esse indivíduo que está em vulnerabilidade começa a conviver e socializar com outros indivíduos, a gente consegue ter uma miscigenação de culturas, tanto a cultura econômica como a cultura até de trato com as pessoas, né? Então, essa é uma forma de introduzir ele dentro da questão social da cidade. A iluminação de LED aqui, né? A Lei de Parcelamento do Solo prevê nos parcelamentos do solo, então, essa inclusão de iluminação de LED. Por quê? Porque o município já vem fazendo a alteração da lâmpada de sódio pela iluminação de LED, então eu não posso aceitar que um loteamento tenha iluminação de LED, tem uma iluminação de sódio, sendo que a política municipal está prevendo a troca desses equipamentos pelas lâmpadas de LED, e daí vai chegar na hora do loteador, quem que vai pagar? Se eu não exigir agora, na lei do parcelamento, quem que vai pagar depois? O município, porque o município vai receber esse espaço do loteador, vai ser de competência do município, o município vai ter que largar. Então, prevendo essa questão, a gente já pode prever, então, na lei de parcelamento, que o empreendedor faça o investimento para a aplicação dessas iluminações de LED. A faixa sanitária ali é mais por questão de quando a gente tem muito problema com deslocamento de massa ali, com a questão de topografia do imóvel, né? Quando a gente tem um declive ali, para não haver esgotamento sanitário, existir uma faixa sanitária. E também a questão de arborização, tanto dos loteamentos como dos condomínios fechados. Na lei de uso e ocupação do solo, né, a gente poderia falar então também da questão do adensamento urbano, né, que ela vai falar mais do zoneamento. Incentivar, então, a questão do uso misto dos imóveis, tornar possível o corredor de serviços, né, que tenha características específicas para aquilo, prevendo o uso misto e a utilização desses imóveis, fachada ativa aqui com o X. Ó. Também prevê o home office, né, que está muito em voga hoje. O que a gente tem muito é a discrepância do KNAI. Pode, não pode, no KNAI, vai, não vai. Tá, mas você está tirando um KNAI para a indústria, mas é somente o escritório, eu vou produzir em outro local. E essa dificuldade na aprovação e autorização, liberação do alvará, acaba também ocasionando na falta de arrecadação do município. Então, essa desburocratização do processo vai tornar mais fácil essa instituição de empresas no município. Na questão do Código de Edificações, prevê, então, a aprovação de projetos alvará automáticos. Né? O responsável técnico, o engenheiro e o arquiteto tem que ser responsável pelas edificações. Assinou uma RT, é responsável pelas edificações. O município vai fazer as correções, vai fazer as adequações, vai fazer análise com base na legislação municipal, mas a responsabilidade de estar cumprindo também é do profissional que está exercendo. Em Jundiaí, em São Paulo, existe esse alvará automático, que na verdade, edificações de até 200 metros quadrados, que não forem mistas ou não forem comerciais, que não precisam do corpo de bombeiro ou vigilância sanitária, você entra com a documentação virtual, digital, e você já possui você já sai a aprovação do projeto e já sai esse alvará de construção. Ele fica meio que condicionado, né? Porque se o fiscal de obras identificar que não existe, que a edificação não está sendo executada de acordo com aquilo previsto no projeto aprovado, pode haver crime de falsidade documental, né? Pode haver também responsabilização do responsável técnico no seu conselho e também, além da multa, e também caráter de, talvez, demolição desse imóvel. Uso de materiais sustentáveis, a questão de uso de cisterna, a utilização também de teto verde também para tentar diminuir a questão da permeabilidade do solo.
O Código de Posturas aqui ele já fala, então, sobre mais uma questão de flexibilização da utilização dos espaços públicos, prevendo mais a questão de feiras comunitárias, incentivos de feiras livres, a flexibilização, então, desse uso de ocupação, porque é uma forma, na verdade, a utilização do espaço público é uma autorização precária que o município fornece, né? Então, prevê flexibilização e até prevê incentivos com a Secretaria de Turismo, a Secretaria vinculada, a pasta vinculada à questão do turismo. Bom, gente, tendo em vista o avançado da hora, acho que a gente não sei se a gente vai fazer a dinâmica, né? Mas para a gente conseguir planejar a nossa cidade, a gente usa uma dinâmica no Sim Catarina, que é a metodologia do CDP, que é condicionante às deficiências e às potencialidades do município. As condicionantes são todas as características do município que são existentes e que devem ser mantidas, né, no município. Qual que é o meu entendimento? O que tem o município tem que ter? Eu gostaria que tivesse no meu plano diretor, eu gostaria que continuasse isso. Qual que é a deficiência? O que eu preciso melhorar ali? São características negativas, né, que dificultam o desenvolvimento do município. Quais são as características que estão dificultando o desenvolvimento do meu município? E as potencialidades, né, que na verdade são todos os recursos ou vantagens que têm o potencial no município e o que a gente pode aproveitar que não foi adequado, que não foi aproveitado até o presente momento. Esse eu vou deixar daí com a Heloísa, eu vou deixar um material para ela, para aplicar o CDP. E dentro do CDP, vinculando então as áreas também as áreas das ODS. Vinculando, qual que é a minha deficiência na parte da educação? Qual é a minha deficiência na parte de infraestrutura? Qual que é a deficiência na parte de cidades? Qual que é a deficiência na parte de saneamento? Ou qual que é a minha potencialidade turística? Qual que é a minha possibilidade de aumento de emprego e renda no município? Isso tudo pode ser feito através dessa dinâmica, né, dessa metodologia de CDP, que depois pode ser aplicado também como um relatório para as diretrizes e ações a serem tomadas no planejamento do município. Bom, gente, na verdade é isso, né? Eu já adiantei muito aqui. Espero ter conseguido, de forma rápida, passar um pouco para vocês um entendimento do que é essas agendas globais que a ONU vem trabalhando para tentar trazer e equacionar problemas sociais, econômicos e ambientais no nosso planeta. É uma coisa que a gente tem que tornar, tem que ser vislumbrada no nosso dia a dia, né? Então, ações como reciclagem, tratamento de resíduos sólidos, a questão do saneamento, a questão do parcelamento irregular, a questão das edificações, são coisas plausíveis que a gente consegue também alcançar. Acho que seria isso, Heloísa. Eu agradeço muito a atenção de todos, muito obrigado. Dizer que a qualificação dos profissionais para o processo participativo é essencial, né? Nessa governança. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Gostaria de agradecer, né, o convite, me estendi um pouco adelante do prazo estipulado, mas muito obrigado, Rodrigo, obrigado a Heloísa, obrigado à Prefeitura, e pode contar comigo que precisar, estou à disposição de vocês. Vem em Florianópolis aqui, dá um pulinho aqui, a gente vem e conversa. Eu queria agradecer também, mais uma vez, ao Luiz ter se disponibilizado a vir até Antônio Carlos e fazer essa bela palestra. Eu acho que foram muitos assuntos, né? Eu acho que, mas mesmo assim a gente sempre consegue absorver alguma coisa. Com certeza a gente vai te convidar novamente para outras palestras. E te agradeço mais uma vez e agradeço também ao público presente. Muito obrigado e até uma próxima.